Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, manda uma carta para Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo botar 50% de tarifa nos produtos brasileiros. E agora, o que será de nós? Bom, primeiro nós temos que entender qual foi a razão, a causa, o motivo e a circunstância por ter chegado a esse ponto. Então, antes de continuarmos esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é super importante para que você possa receber mais conteúdos como esse. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram no começo do vídeo, vamos falar sobre ele, Donald Trump, e a tarifa que ele colocou de 50% dos nossos produtos brasileiros. Bom, de acordo com as informações, nesta quarta-feira, o Donald Trump ele mandou uma carta para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e nessa carta estava anunciando uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. E agora teremos que ver e analisar o que vai acontecer em nossas vidas a partir de hoje. Pelas informações que nós temos, um dos motivos dessa tarifa absurda que o Donald Trump colocou em cima de nós, brasileiros, foi a respeito de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, onde o próprio Donald Trump falou que é uma vergonha o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal. Logo após esse anúncio de Donald Trump, que ele colocou sobre os brasileiros, essa tarifa absurda que ele colocou, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente atual do Brasil, ele se pronunciou e ele disse exatamente essas palavras: o Brasil não aceitará ser tutelado por ninguém e que o aumento unilateral de tarifas sobre exportações brasileiras será respondido com base na lei da reciprocidade econômica. Nós aqui já imaginamos o que pode acontecer, né? Para você, para nós que já estamos falando que o café já está a R$40, se prepare, porque talvez até o final do ano ele pode chegar até a custar 60, 70 ou até quase R$100 esse café. E a picanha nem se fala, pode custar 1 quilo dela aí, pode até chegar a mais de R$100. Se prepara. Segundo o documento de 50%, da tarifa de 50% que foi colocada sobre os brasileiros, ela aplica a todos e quaisquer exportações enviadas do Brasil para os Estados Unidos. Quaisquer produtos brasileiros que forem enviados para os Estados Unidos terá a tarifa de 50% sobre esse produto. E agora a gente realmente já está vendo que o negócio está realmente saindo do controle. Muitas pessoas se perguntam e digam: será que foi uma boa ideia Donald Trump ter entrado novamente na presidência? Porque só foi ele voltar que estamos agora, o Brasil está vivendo praticamente o caos. Muitas pessoas se questionam e se perguntam: foi uma boa ideia Donald Trump ter voltado a governar novamente os Estados Unidos? Eu digo aqui, eu acho... O que você acha, cara? O que você acha, editor? Você acha que foi uma boa ideia o Donald Trump ter entrado novamente, cara? Eu acho que sim, minha senhora. Hã? Eu acho que sim. Porque assim, o cara entrou, o dólar disparou lá pra cima. A gente, é que assim, o brasileiro, nós não temos culpa que o nosso governo é um lixo, né? Infelizmente, nosso governo é um lixo. Mas, cara, o Trump, ele tá fazendo um bom trabalho lá. Claramente para nós aqui tá horrível, tá péssimo para nossa situação aqui. Mas para os americanos não tem o que reclamar. O dólar subiu. O poder de compras deles lá são um absurdo. Lá, um Civic que você hoje gasta aqui no Brasil, um Civic aí gasta 40, 50 mil aí, lá nos Estados Unidos você pode comprar baratinho um desse. Lá nos Estados Unidos o poder de compra deles é absurdo. Então eu acredito que lá nos Estados Unidos o Trump está fazendo um paraíso para os americanos. Infelizmente para nós, o nosso governo, o que está fazendo aqui no Brasil é um inferno. Mas vamos esperar para ver o que acontece. E o Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, ele também disse e afirmou que a relação dos Estados Unidos com o Brasil ela é injusta,
pois a relação com eles está longe de ser recíproco. E o Trump, na carta que ele escreveu, mandando para o Luiz Inácio Lula da Silva, nosso querido presidente, o presidente da picanha, nessa carta diz exatamente assim, que o Donald Trump enviou para ele. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifa e barreiras tarifadas e não tarifadas do Brasil, que causaram esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional, disse Trump na carta para Lula. Eles também afirmaram e disseram que o Brasil tem registrado déficits, é assim, a palavra difícil de falar, hein? Mas tem registrado com os Estados Unidos desde 2009. Ou seja, o Brasil até hoje ele tem gastado mais com importações do que arrecadou com exportações. E ao longo desse período, as vendas americanas superaram importações de 90 bilhões de dólares, se não me falha a memória. É o que vale hoje, acredito eu, em torno de 490 bilhões de reais na cotação de hoje, se formos arredondar por os números até junho deste ano. E de acordo com os analistas, eles afirmam e alegam que essa estratégia do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem a ver com um forte componente geopolítico, com um único objetivo: poder e alta influência internacional na área política. E fora que também o próprio Donald Trump, ele também fez uma outra declaração. E ele disse exatamente essas palavras: se por qualquer razão o senhor presidente Lula decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor escolhido, ele será adicionado aos 50% que cobraremos, declarou presidente Trump. E logo após esse anúncio de Donald Trump, o nosso querido presidente também, ele também se pronunciou e ele disse exatamente assim, abre aspas: o Brasil é um país soberano, com instituições independentes, que não aceitará ser tutelado por ninguém. No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais ou estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira. E para vocês terem uma noção, o Brasil não foi o único país que recebeu taxação. Outros países também. E ó, eu tô até com o celular aqui, nós vamos ver aqui quais são os países que receberam taxação. A África do Sul, 30%. Argélia, 30%. Bangladesh, 35%. Bósnia e Herzegovina, 30%. Brasil, 50%. Horrível. Brunei, 25%. Camboja, 36%. Cazaquistão, 25%. Coreia do Sul, 25%. Filipinas, 20%. Indonésia, 32%. Iraque, 30%. Japão, 25%. Líbia, 30%. Malásia, 25%. Moldávia, 25%. Sérvia, 35%. Tailândia, 36%. Tunísia, 25%. Para vocês verem que o Brasil não é o único país que recebeu taxação, mas foi o que recebeu a mais taxação possível. Enquanto outros países receberam em torno de 25%, 30%, 20%, o Brasil conseguiu se superar e chegar a 50% de taxação. E também, de acordo com as informações, a ameaça do país BRICS, é assim que se fala, Donald Trump, antes, que foi na quarta-feira que ele anunciou a taxação no Brasil, só que antes ele ter anunciado essa taxação no BRICS, ele anunciou numa terça-feira. Ele prometendo fazer uma taxação de 10% sobre qualquer país que estiver envolvido com o BRICS. E o Donald Trump disse exatamente assim, abre aspas: se eles quiserem jogar esse jogo, tudo bem, mas eu também sei jogar.
afirmou Trump a jornalistas durante a entrevista coletiva na Casa Branca. Qualquer país que fizer parte do BRICS será uma tarifa de 10%. Apenas por esse motivo, disse, acrescentando que isso deve ocorrer muito em breve. O que eles estão tentando fazer é destruir o dólar para que outros países assumam a posição e torne sua moeda o novo padrão. Perder o padrão mundial do dólar seria como perder uma guerra mundial. Não seríamos mais o mesmo país. E não vamos deixar isso acontecer, falou Donald Trump. Então veremos que o negócio realmente está saindo do controle. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que eu vim aqui trazer para vocês a respeito dessa confusão que está acontecendo no nosso mundo. Vou falar uma coisa para você, só piora. Só piora. Todo ano a gente fala, ano novo, vai ser ano novo. Mas quando a gente depara, acontece alguma coisa inacreditável. E nesse ano de 2025, nós estamos vivendo coisas totalmente absurdas, extraordinárias e surreais. E agora, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu vou falar pra você, eu gosto de comprar coisas de fora. Porque, tipo, as coisas de fora é muito barato. As coisas de fora é muito barato, não dá pra comprar aqui do Brasil. E agora vamos ver o que vai acontecer, o que vai rolar nos próximos capítulos. Então, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Antes de você ir embora, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que é super importante para que você possa receber conteúdos como esse, valiosos para você. Mas para você poder receber conteúdos como esse, valiosos, eu preciso da sua ajuda. Não só eu, mas eu, meu editor, a gente que está trabalhando nesse requisito de trazer informações para você. Então, antes de ir embora, faz esse esforço e ajuda o canal aí. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até a próxima. Fui.